Bom dia, meus amigos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento rápido a respeito sobre o conto semítico do juiz. É um pensamento muito apreciado pelos antigos que queria compartilhar com vocês. Então, quando nós vamos avaliar nossa vida, nossas decisões no todo, no manejo e contexto holístico, nós precisamos avaliar realmente o que é que nós estamos fazendo aqui nessa jornada da vida. E existia um juiz que resolveu justar contas para com um certo cidadão, e ele devia dar satisfação do que ele deveria fazer, do que ele fez em toda a sua vida. Esse juiz exigiu que ele comparecesse e desse satisfação de suas condutas. Seria julgado. E então esse homem respondeu a ele: veja, eu sou um homem que viajo constantemente por várias partes do mundo. Portanto, creio que a única maneira correta de me julgar é que eu possa requisitar testemunhas a respeito da minha conduta. Afinal de contas, eu viajo em vários lugares, em várias culturas, então ficará difícil que você possa me conceituar sobre algum tipo de lei, uma vez que a minha abordagem de vida é muito ampla. Então, eu quero, por direito, requisitar 3 testemunhas, no mínimo, para que possam, a partir da escuta delas, avaliar a minha conduta. E então foi permitido que ele convocasse 3 testemunhas. O juiz achou algo certo, e ele então chamou 3 amigos. E por hierarquia de apreço ao amigo que ele mais se dedicou, ele primeiro foi o que ele chamou, depois a um amigo que ele se dedicava mais ou menos de uma maneira mais ou menos, foi o segundo que ele requisitou, e o terceiro amigo de verdade era uma pessoa a qual ele não dava muita atenção, mas ele resolveu também pedir humildemente que esse amigo pudesse dar testemunho dele. Então ele se dirigiu e foi com essas 3 testemunhas para esse juiz. No meio do caminho, o amigo que ele mais apreciava, mais estima, logo disse para ele que não poderia acompanhá-lo, pensando bem, seria algo que seria muito custoso para ele ter que dedicar tempo, atenção aí até esse juiz e dar testemunho dele. E embasbacado e atônito, ele ficou perplexo de ver que havia dedicado grande tempo a essa amizade, mas logo no meio do caminho essa pessoa desertou e voltou atrás e não poderia seguir para dar testemunho. O segundo amigo acompanhou, mas quando se deparou diante daquele grande prédio, o juiz muito poderoso, o edifício ao qual ele habitava, para estabelecer o juizado e as sentenças, era um edifício muito empoderado, e diante daquele edifício, segundo o amigo, disse que iria regredir, poderia acompanhá-lo somente até as portas daquele tribunal, mas devido à imponência do prédio não poderia entrar, seria algo muito demasiado para ele, e disse: até aqui eu te acompanho, mas devido à imponência desse prédio já me faz tremer imaginar de que a partir daí o poder desse juiz será muito implacável e eu vou regredir. E então o que restou foi a amizade do último amigo, que realmente o acompanhou e o quis levar até o fim. A sua conduta, esse amigo, como eu disse, não era tão apreciado por essa pessoa. Essa pessoa, na verdade, esse terceiro amigo em termos de hierarquia de amizade, era o menor, aquele que ele menos deu atenção, mas que disse: não, eu vou com você até o final, entrarei no prédio e darei testemunho de tudo que eu creio que você realizou ao longo de sua conduta. E essa anedota, meus queridos amigos, nos faz refletir muito a respeito de nossas condutas em relação à nossa vida. O juiz significa o nosso Deus e Criador. Ele certamente um dia nos chamará para que nós possamos dar conta de nossa conduta. Afinal de contas, ele criou o universo, criou o cosmos. E ele tem direito de pedir a nós alguma satisfação. E o primeiro amigo significa todos os nossos bens materiais, todas as nossas riquezas, todos os nossos dons que nós recebemos, nossas habilidades. E essas não irão nos acompanhar na hora da morte. Porque esse juizado significa a hora da morte, a hora onde nós vamos ter que dar satisfação daquilo que nós fizemos enquanto vivos.
e os nossos bens materiais, nossas riquezas e os nossos dons, eles não irão nos acompanhar. A partir daquele momento da morte, tudo acabou. Em relação a riquezas, nossas posses e habilidades. O segundo amigo significa nossos familiares e parentes. E de fato, eles só podem nos acompanhar até a porta da nossa tumba, até o momento que o nosso caixão está sendo colocado para ser enterrado, na despedida do funeral. Por mais que nós tenhamos dado muita atenção ao primeiro amigo, às riquezas, às posses e aos nossos dons, nos gabarmos dessas habilidades, por mais que nós tenhamos apreço pelos nossos familiares, um só nos acompanha até a hora, último segundo da vida. O segundo só nos acompanha até o momento do nosso funeral. Mas o terceiro amigo, que são as nossas boas obras, as nossas boas ações, estas nos acompanharão até o além, até o mundo pós-morte, e nos darão testemunho do que realmente estava dentro do nosso mundo interior, do nosso âmago, o que é que nós realizamos até secretamente que ninguém viu, e essas boas obras nos acompanharão por toda a eternidade. Essa é uma pequena reflexão de que nós, na nossa vida, como produtores, como empresários, como profissionais liberais, seja o que nós formos, qualquer profissão, qualquer realidade, no manejo da terra, no nosso contexto holístico, no manejo de nossa vida, no manejo de nossa família, seja qual for o contexto de cada um, mesmo que seja o seu contexto, seja você mesmo, ou a sua família, o seu negócio, não importa. Nós temos que saber bem quais são as prioridades que nós estamos dando em relação à nossa conduta, porque é disso que dependerá nosso verdadeiro destino em relação à eternidade. E isso começa já aqui, nas escolhas e decisões que fazemos nesta vida, aqui e agora. Ao meio da quaresma, fica uma pequena reflexão para podermos seguir refletindo um pouco em relação ao que é que nós estamos fazendo aqui de fato, em nosso trabalho, nossos empreendimentos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.